Bom dia, queridos amigos, que nós tenhamos uma ótima semana e que todos sejam bem-vindos à reflexão do Santo Evangelho de hoje, dia 28/2/2022, no último dia de fevereiro. O Evangelho de hoje é extraído de Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 ao 27. Neste episódio do Evangelho de hoje, Jesus, nas suas andanças, nas suas caminhadas e pregações, aproxima-se de Jesus um jovem muito rico. Então, este jovem ajoelhou-se diante de Jesus, é sinal que tinha fé, e perguntou, então, a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus já começou meio assim, não é ríspido, mas assim meio objetivo. Jesus disse: mas por que tu me chamas de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. E Jesus então completa a resposta a esta pergunta do jovem. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Pecado de verdade é quando a gente prejudica o nosso próximo, não prejudicar ninguém. E Jesus continua: ama e honra o teu pai. Ama e honra a tua mãe. Então, o jovem pensativo, reflexivo, responde: mas mestre, tudo isso tenho observado na minha vida desde a juventude. Na verdade, desde a minha adolescência eu venho observando porque meus pais me ensinaram. Então Jesus usa a velha e eficaz psicologia, fitando dentro dos olhos do jovem. Olhou para ele com muito amor, porque Jesus percebeu que esse jovem queria se salvar. Então Jesus olha com muita compaixão dentro dos olhos do jovem. Como eu já disse ontem no Evangelho, os olhos são as janelas da alma. Jesus olha lá dentro dos olhos para penetrar nas entranhas do nosso coração. Então Jesus faz assim com esse jovem. Olhando para ele, disse: só uma coisa te falta, meu jovem. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Se fizeres isso, terá um tesouro no céu. Então o jovem, depois de ter ouvido tudo isso, ficou triste. Jesus falou: faz tudo isso e depois vem e segue-me. O jovem entristeceu, porque ele era muito rico. Ficou abatido, ficou muito triste,
porque ele era muito rico, seu coração estava preso nas riquezas. Jesus então olhou ao redor, estava ali perto dele, estavam não só os discípulos, mas também assim de gente, a multidão enorme, pois aonde ele ia, ele arrebanhava multidões. Então ele olha assim para os discípulos, todo mundo ouvindo ele ali. Jesus usava sempre os lugares mais altos, ou à beira do mar, para pregar, porque esses lugares são propícios para propagar bem o som da voz. Então Jesus estava ali perto de um lugar mais alto, todo mundo observando. Ele disse então: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Evidentemente que Jesus não estava ali generalizando. Poderá também ter ricos que entrem no céu e ter pobres que não entram. Isto é muito relativo. Não é proibido ser rico de coisas do mundo. É proibido ser mesquinho. É proibido ser avarento. É proibido não saber servir o irmão. É proibido não seguir Jesus. Estas coisas, sim, tira a pessoa do reino de Deus. Não deixa que a pessoa entre no reino de Deus. Mas não é pelo fato dele ser rico, pelo fato do sistema comportamental dessa pessoa. Tem pobre que tem espírito de rico. E existem ricos, humildes pra caramba, que tem espírito de pobre, entre aspas. Então é muito relativo. Jesus não está proibindo ninguém de ter posses materiais. Ele está ensinando que não pode ser avarento. Pode ter sim as riquezas, mas não se apegar às coisas das riquezas do mundo. Colocar as riquezas do mundo acima de Deus. É isto que não entra. Mas a maioria dos ricos amam demais suas coisas materiais. Os discípulos então admiravam essas palavras de Jesus e ficavam pensativos. Mas Jesus diz de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Os ricos. Novamente, não generalizando. E Jesus então continua: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que rico entrar no reino de Deus. Ele não está dizendo que é impossível, ele está dizendo que é difícil. Esta agulha que Jesus cita no Evangelho de hoje, através de Marcos, é evidentemente que ele sempre tinha essa pedagogia de figuras de linguagem. É uma metáfora que ele fala. Esta agulha não é agulha de costurar. É um local ali na região onde Jesus pregava, na Decápole, nas 10 cidades. Havia um lugar que tinha 2 picos paralelos. Era bem estreito a passagem. Um pico bem pertinho do outro. E naquele buraco ali, o meio de locomoção deles era camelo na época. E naquele buraco ali, não conseguia passar com camelo. Então Jesus usou aquela região, aquele lugar, para ensinar a dificuldade que um rico pode ter para entrar no céu. Mas ele não disse que era impossível. De repente um camelinho menor pode caber ali. Quer dizer, se o rico se converter e repartir os bens dele, e não se apegar demais nas coisas materiais. Então os discípulos perguntam a Jesus: então quem é que pode salvar?
E entre eles também. Começaram a conversar entre eles. Poxa vida, o mestre está dizendo que é mais fácil um rico, um camelo, passar no fundo de uma agulha do que se salvar. Poxa vida, então é difícil demais. Quem então poderá ser salvo? Jesus olha para eles novamente com aquela maneira sensível, aquela maneira psicologicamente falando de sensibilidade, de amor, afetividade. Olha com todo aquele amor para eles e disse: para os homens, meus caros amigos, é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Então, nós temos um Deus do impossível. Ele pode tocar o coração daquele rico avarento, se ele tiver alguma coisa de bom dentro dele. Ele pode tocar o coração desse rico. E ele, sim, entrar no reino de Deus. São coisas relativas à nossa salvação. Jesus não está dizendo que 100% dos ricos vão para o inferno. E nem também dizendo que 100% dos pobres vão para o céu. Temos que tomar muito cuidado nesta interpretação. Pedir sempre ao Espírito Santo que nos dê um discernimento do que os evangelhos querem dizer para nós. Então, que sejamos ricos, sim, também de riqueza da terra, se possível, mas acima de tudo, com pureza no coração, com fraternidade, com amor, com sentimento de perdão, com sentimento de conversão. Posso ser rico, sim, mas acima de tudo, não priorizar as riquezas materiais, não apegar com o nosso coração. Existir acima de tudo o amor dentro de nós. Seguir Jesus, sempre. Mesmo que, claro que não é fisicamente, mas seguir no nosso pensamento, no nosso coração, pregando a palavra dele, ouvindo a palavra dele, conversando com ele, através das nossas orações e através da nossa leitura bíblica. Quando nós rezamos, nós falamos com Jesus. Quando ouvimos a sua palavra, ele fala conosco. Preservemos então o amor dentro do nosso coração. E vamos apegar, sim, ao amor de Deus, mas usar nossas riquezas, nossas posses, apenas para a servidão deste mundo. E não achar que vamos levar essas coisas materiais para a outra dimensão de vida. A única coisa que levamos deste mundo é o amor. Um imenso abraço fraterno a todos meus irmãos católicos e evangélicos.